Neste vídeo, vamos abordar a vida de Hong Xiuquan, principal líder e idealizador do movimento de rebelião Taiping, movimento que durou de 1850 a 1864 e que deixou 20 milhões de mortos, além de um número devastador de feridos e expropriados. A marca dos ideais igualitários de Hong nunca deixou a China e se vê como uma inspiração para os movimentos revolucionários do Partido Nacionalista e Comunista. Nós vamos, porém, observar a evolução desse movimento sobre a ótica da vida pessoal de Hong, e, portanto, esse vídeo é essencialmente uma biografia de Xiuquan, o rei celestial Taiping, um Hakka com origem no campesinato que faria um verdadeiro desastre social na China. Seu nome de nascimento é Hong Houxiu e veio ao mundo em janeiro de 1814, na província de Guangdong, no distrito de Hua. Hong era o quarto de 5 filhos. Sua família pertencia ao povo Punti, um dos clãs Hakka. Eles eram donos de terra e, apesar da condição difícil e servil da maioria dos Hakka, seus pais tinham uma condição de vista modesta e campesina. Com muito esforço da família, Hong dispôs de uma ótima educação e finalizou seus estudos com excelência aos 13 anos, conquistando o primeiro lugar nos exames regionais. Nestes exames, a matéria principal eram os ensinamentos de Confúcio, grande referência para os Qin e para os chineses. Hong tinha um total domínio sobre o tema, se mostrando um aluno muito acima da média. Sua família tinha grandes esperanças de que ele alcançaria um cargo burocrático de relevância. Investiram bastante de suas economias nele, para que pudesse estudar com os melhores mestres de Guangdong. A expectativa que a família tinha em cima dele refletiu diretamente nas suas ações posteriores, visto que a personalidade ambiciosa de Hong foi de certa forma sustentada pela extrema confiança que a família tinha nele, e sua frustração vem justamente de não realizar essas expectativas. Ocorre que, nesse momento, a China vinha de um longo período de paz, que gerou um grande aumento populacional ao ponto de a população saltar de 90 milhões para 400 milhões de 1644 a 1814. No momento em que Hong parte para os anos imperiais, a máquina estatal está extremamente baseada nas relações familiares entre os clãs, e o excesso de pessoas tornou impossível o acesso à carga imperial de povos perseguidos como os Hakka. Conforme dito pelo missionário sueco Theodor Amberg sobre esse período da infância, é destacada a importância da família de Hong em sua formação, principalmente a participação de seus irmãos, primos mais próximos. Segundo Amberg, a aldeia de Hong tinha pouco mais de 400 pessoas, e quase todas ligadas por laços de parentesco. Hong logo ficou famoso entre seus parentes, que, como já foi dito, esperavam muito dele. Veremos adiante, ele vai se dedicar por anos a tentar alcançar um cargo imperial e vai continuar se dedicando nos estudos. Mas é aqui aonde reside a verdadeira origem da ideologia Taiping. Os estudos excessivos de Hong forneceram uma base muito sólida para o desenvolvimento de uma ideologia anticonfucionista, conforme apontado pela historiadora chinesa Liu Shen. Ainda nesse período da infância de Hong, ocorre o início da expansão do ópio na China. Para o jurista Durval Goyo Jr., o fim das guerras napoleônicas inicia um processo de expansão do comércio britânico, e existe a partir de então uma notável intenção de expandir o comércio com a China nos termos da nação mais favorecida. Hong nasceu em uma sociedade onde o ópio era um remédio pouco usado e logo se tornou uma droga altamente disseminada, e isso com certeza orientou o combate ao uso de ópio dos Taiping, combate que fará os britânicos inclusive lutar a favor do Império Qin para acabar com os Taiping. Por fim, sobre a infância de Hong, eu gostaria de estimar o caráter comunitário do vilarejo onde foi criado. Por se tratar de uma região rural, todos tinham um papel integral nos processos de plantio, colheita e distribuição dos alimentos plantados. Este vilarejo era praticamente autossustentável, apesar de Amberg dizer que, abre aspas, eles passam a vida inteira num trabalho incessante para conseguir um sustento básico e parecem, por hábito, quase incapazes de apreciar os confortos da vida, que são considerados indispensáveis pelas nações ocidentais. Numa aldeia raca como esta, só encontramos o que é útil e necessário, sem qualquer pensamento de conforto ou luxo. Fecha aspas. Esta preocupação com o útil possibilitou um vilarejo onde não havia escassez
e a economia era comunitária e altamente planificada. As descrições de Amberg, Simões ou Teng sobre a vida na infância de Hong só me remeteram a um comunismo primitivo, no sentido desenvolvido em ideologia alemã, do Marx. Experiência de Hong, em que contrasta a vida rural frente à vida burocrática, foi a base para a doutrina Taiping e vai desenvolver essas características igualitárias e planificadoras. Dos 13 aos 16, Hong passará seu tempo no campo tocando gado. Aos 16, faz sua primeira viagem para o Cantão, acompanhado de um amigo, para estudar, onde permanece por volta de um ano e, quando se sente preparado, realiza o primeiro exame imperial. Hong falha, mas seu nome aparece entre os primeiros colocados. Falhar não o desanima e ele retorna, agora com 18 anos, e passa a lecionar numa escola local. Este período tem poucas informações, mas em 1836, Hong se dirige novamente ao Cantão para realizar o segundo exame imperial. Nesta ocasião, ele falha novamente e seu nome está entre os primeiros. Hong recebe de um missionário cristão. As fontes discordam sobre quem seria esse missionário, mas duas figuras são apontadas com mais recorrência: Liang Fan ou Edwin Stevens. Independente disso, ele recebeu um panfleto com o nome de Boas Palavras para Exortar a Humanidade. Ele leu, deu pouca importância a esses panfletos e os guardou em seu armário. Um ano após, em 1837, ele se dirige de novo ao Cantão para tentar pela terceira vez o exame. Novamente falha e, com uma profunda tristeza no caminho de volta, contrai alguma doença desconhecida que lhe causa severas alucinações, nas quais ele se encontra primeiro sentado à mesa com a sua família celestial, uma família diferente da terrena. Ali, recebe uma espada de um velho ancião, que lhe diz para liderar os seus irmãos contra os demônios. Hong, a princípio, não entende o que essas alucinações foram, mas é descrito por quase todas as fontes que sua personalidade mudou absurdamente após essa experiência. Se tornou altiva em palavras, aberta em comunicação, de firme presença e decisão. Nesta ocasião, Hong já começou a demonstrar a insatisfação que tinha com o sistema burocrático, mas, por tudo que já foi relatado, em 1843 ele se dirige ao quarto exame e falha novamente, entre os melhores. Ao retornar, escreve diversos poemas condenando a corrupção e se referindo aos manchus como inimigos do povo. Nesta época, as fontes concordam que ele já lecionava em sua própria escola. O lugar onde fica essa escola, porém, é fonte de discordância. Vou considerar que fica em Waterloo, a poucos quilômetros de sua vila de origem. Neste ano, ele recebe a visita de seu primo Li Jifang, que lhe pede os panfletos. Hong relê os panfletos e descobre neles uma base para suas alucinações, que teve ao retornar do terceiro exame. Ele identifica o velho ancião como Deus e a família celestial como a Santíssima Trindade. Após passar horas conversando com Li, este se converte às propostas de Hong. Ao retornar para casa, Xiuquan converte seus primos Hong Hengan e Feng Yushan. Ali, eles destroem todos os ídolos confucionistas e partem para outros vilarejos. Hengan fica por ser muito jovem e Feng, Li e Xiuquan começam um processo de conversão em massa da população do interior de Guangdong e Guangxi. A expansão do ópio, a guerra do ópio e o estabelecimento do Tratado Desigual de Nanquim, bem como o aumento dos impostos, facilitou a conversão de muitos, que não acreditavam mais no império nem na sua doutrina. Hong pregava especialmente contra a segregação e a concentração de terras, e tinha muito pouco conhecimento sobre o cristianismo que ele pregava. Em 1847, o movimento estava começando a se tornar famoso no Cantão, e Issachar Jacques Roberts, missionário americano, convidou Xiuquan para conhecê-lo e aprender mais sobre a doutrina cristã. Xiuquan se dirigiu para o Cantão com Hengan e permaneceu lá por 2 meses na companhia de Issachar. Ele deu pouca importância ao que Issachar falava e eles não tiveram uma boa convivência. Issachar era um proprietário de terras americano que
vendeu todas as suas posses para se dedicar à ajuda comunitária numa comunidade de leprosos em Macau. Após gastar todos os seus fundos ajudando nessa comunidade, passou a integrar a comunidade missionária cristã de Londres e se dirigiu ao Cantão por desígnio desta. Conheceu Hong por sua fama, mas não se deu bem com ele. Issachar notou a personalidade ambiciosa de Hong. Entretanto, deixou com ele uma Bíblia. Hong vai se dedicar pelos próximos 5 anos a traduzir a Bíblia. Esse projeto, altamente alterado, que ele terminará em 1852. Voltando a esse período de 1847 a 1850, Hong retorna à conversão de fiéis, e agora mais entendido na doutrina cristã, principalmente ao Velho Testamento, onde ele vai se referir a Moisés, libertando os hebreus com sua tarefa de libertar os chineses dos manchus, e José com seu poder de se comunicar com o divino. Aproveitando-se da imagem desses profetas, Hong se posiciona como um deles. Em 1850, o Império Qing resolve tomar uma atitude contra os Taiping e envia uma armada de 7.000 soldados, entre cavaleiros e infantes, para enfrentar e derrotar os Taiping. Isso, porém, vai ter um efeito contrário e, ao invés de acabar com o movimento, vai fortalecê-lo. Os Taiping, agora cerca de 20.000, se juntam para enfrentar o exército. É uma batalha muito dura, porque eles possuem equipamento de baixa qualidade e lutam com garfos e outros equipamentos de fazenda. Já o exército está munido das melhores armas, as melhores armaduras. E apesar de ser uma batalha muito difícil, o nível de desorganização do exército faz eles recuarem e perderem a batalha. Certos de que o Império jamais deixaria que eles praticassem sua religião em paz, os Taiping passam a formar uma armada civil. Aí então está iniciada a rebelião Taiping.